Uma revolução está se desenrolando diante dos nossos olhos, uma que a maioria das pessoas desconhece. Esta revolução está nos levando à introdução da marca da besta, como profetizado no livro do Apocalipse. Estou falando da Internet das Coisas, comumente conhecida como IoT. A Internet das Coisas se refere a uma vasta rede de dispositivos físicos conectados à internet, permitindo que coletem e compartilhem dados. A IoT não é apenas um conceito futurista. É uma realidade em rápida expansão que está infiltrando todos os aspectos de nossas vidas. Exemplos incluem dispositivos domésticos inteligentes que controlam luzes, ar-condicionado, termostatos e sistemas de segurança, rastreadores de fitness vestíveis que monitoram saúde e níveis de atividade, e carros conectados que oferecem atualizações de trânsito em tempo real e capacidades de direção autônoma. Esses dispositivos têm como objetivo tornar nossas vidas mais convenientes e eficientes, mas também servem a outro propósito: coletar vastas quantidades de dados sobre nós. Dispositivos inteligentes, carros inteligentes e cidades inteligentes estão redefinindo nossas vidas por meio da Internet das Coisas. Entramos em uma era em que esses dispositivos não apenas escutam o que dizemos, mas também monitoram nossas ações, pesquisas na internet e localizações. Imagine um sistema de casa inteligente que sabe em qual cômodo você está a qualquer momento ou quanto tempo você passa em cada cômodo, em média, todos os dias. Esse nível de vigilância é sem precedentes e é apenas o começo. A maioria das pessoas já ouviu falar da Internet das Coisas, mas poucas estão cientes de uma extensão ainda mais íntima dessa tecnologia: a Internet dos Corpos, ou IoB. A Internet dos Corpos envolve dispositivos que são integrados ou vestíveis no corpo humano para coletar dados de saúde e biométricos. Embora a IoB seja um campo mais recente e emergente em comparação à IoT, ela está ganhando força rapidamente, e digo que até 2025, devemos estar preparados para ver um aumento exponencial na integração dessas tecnologias aos corpos das pessoas. Imagine dispositivos implantáveis que monitoram sua saúde de dentro do seu corpo ou interface cérebro-computador que permitem a comunicação direta entre seu cérebro e dispositivos externos. Isso não é ficção científica, é a realidade para a qual estamos caminhando. Veja os avanços feitos pela Neuralink, uma empresa que trabalha com interface cérebro-computador. Apenas este ano, a Neuralink fez progressos significativos. Especificamente, a Neuralink recebeu a aprovação da Food and Drug Administration, FDA, dos Estados Unidos para conduzir seus primeiros ensaios clínicos em humanos. Em janeiro, Elon Musk anunciou que, pela primeira vez, sua empresa Neuralink implantou um chip cerebral em um humano como parte de um ensaio clínico preliminar. Nolan Arbaugh, o primeiro voluntário humano da Neuralink, controlou com sucesso um mouse de computador usando apenas o implante cerebral. Esse feito notável destaca a capacidade do dispositivo de interpretar e transmitir sinais neurais com alta precisão, permitindo que Arbaugh realizasse tarefas em um computador diretamente através do pensamento. Isso é fascinante. A Neuralink tem como objetivo ajudar pessoas com condições debilitantes a se comunicarem e controlarem dispositivos externos com seus pensamentos, mas isso não para por aí. Existem figuras e organizações influentes, como aquelas envolvidas com o Fórum Econômico Mundial, que visam integrar interface cérebro-computador com inteligência artificial. Eles imaginam um futuro em que esses sistemas sejam tão avançados que possam monitorar não apenas nossas ações, mas nossos próprios pensamentos. Sim, você ouviu corretamente: monitorar seus pensamentos. Seus pensamentos privados não serão mais privados. A tecnologia ainda não está totalmente desenvolvida, mas está a caminho. Alguns de vocês podem pensar que isso soa absurdo, que uma tecnologia capaz de ler sua mente nunca existirá. Mas, meus amigos, os primeiros estágios dessa tecnologia já estão aqui. Os avanços da Neuralink são apenas o começo. Não subestime o poder da inovação humana. Pense na tecnologia que você considera normal hoje. Apenas 300 anos atrás, os dispositivos que usamos diariamente seriam considerados bruxaria. Até 2025, testemunharemos um aumento dramático na integração da Internet dos Corpos. Veremos mais chips implantáveis e outras tecnologias sendo introduzidas nos humanos. Esses avanços serão saudados como milagres da medicina moderna e conveniência, mas devemos permanecer vigilantes. Devemos estar cientes das implicações de tal tecnologia. Apocalipse 13, versículos 16 a 17, nos adverte sobre a marca da besta. Também obrigou a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receber uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a menos que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A marca da besta é um símbolo de lealdade ao anticristo e uma rejeição a Deus. À medida que a tecnologia avança,
Devemos ficar atentos a qualquer sistema que busque nos controlar e monitorar a esse ponto, pois esse pode ser exatamente o sistema que o anticristo usará para impor sua marca. A internet dos corpos, com seus dispositivos implantáveis e interface cérebro-computador, pode ser um passo em direção a tal sistema. Imagine um futuro onde você não pode comprar ou vender, a menos que tenha um implante que monitore cada um de seus movimentos e pensamentos. Isso não é uma fantasia distópica distante, é uma realidade potencial para a qual devemos nos preparar agora. Deixe-me enfatizar um ponto crucial: Satanás é muito mais inteligente do que você ou eu. Ele está entre nós há muito mais tempo e tem enganado a humanidade por séculos. Devemos lembrar que ele está incansavelmente preparando o mundo para a chegada do anticristo. Não tenho dúvidas de que o sistema do anticristo já está aqui na Terra. Estamos testemunhando muitos sinais e muitos eventos dos últimos tempos se encaixando. Você pode se perguntar quem se voluntariaria para ter seus pensamentos monitorados, mas você acha que eles vão nos apresentar dessa forma? Claro que não. Em vez disso, eles disfarçarão isso com promessas tentadoras, como uma tecnologia revolucionária que pode monitorar seu corpo e prever um ataque cardíaco uma hora antes de acontecer. Este dispositivo implantável notificaria tanto você quanto os profissionais de saúde antes que o ataque cardíaco ocorresse. Quem não acharia isso atraente? Lembre-se de quem é o Deus deste mundo. Lembre-se de quem é o pai da mentira. Uma revolução está se desenrolando diante de nossos olhos, uma revolução da qual a maioria das pessoas não está ciente. Esta revolução está nos levando à introdução da marca da besta, como profetizado no livro do Apocalipse. Apocalipse 13, versículos 15 a 18. E ele teve o poder de dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar e fazer com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em suas mãos direitas ou em suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento conte o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. No 18º verso do 13º capítulo do livro do Apocalipse, a Bíblia declara claramente que 666 é o número de um homem. A palavra de Deus quer que você saiba que o anticristo é um homem, não um anjo. Ele é um homem, não um sistema. Ele é um homem, não um governo. Ele é um homem, não uma instituição. Ele é um homem, não uma organização. Ele é um homem, não um estabelecimento. Ele é um homem, não uma sociedade secreta. Ele é um homem, não um ser espiritual. Ele é um homem, não uma força. Ele é um homem, não uma ideia. Ele é um homem, não uma teologia. Ele é um homem, não um movimento ou força. Não, a palavra de Deus quer deixar claro que quando falamos sobre o anticristo, estamos falando de um homem e do tipo de homem que ele será. A Bíblia descreve esse homem como a besta que surge do mar. Essa descrição simbólica do anticristo como a besta que surge do mar revela muito sobre sua natureza, sua origem e seu caráter. É interessante notar que, embora o anticristo seja um homem, Deus não o vê como um homem feito à imagem divina de Deus, mas sim como uma besta, como um animal selvagem sob o controle do dragão, Satanás, como vemos no 2º verso do 13º capítulo do Apocalipse, que deu poder ao anticristo. Apocalipse 13. E a besta que viera semelhante a um leopardo, seus pés como os de um urso e sua boca como a de um leão, e o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. É Satanás quem lhe deu seu poder e grande autoridade. Muitas pessoas subestimam grosseiramente o poder e a autoridade que Satanás detém. Primeiro, vamos estabelecer algo importante. A Bíblia frequentemente se refere a Satanás como o Deus deste século. Vemos isso em Efésios 2 verso 2. Essas designações fornecem uma visão sobre a autoridade e influência temporárias de Satanás no reino terrestre. A Epístola de João até afirma, em João 5 verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Essas passagens, juntas, sugerem que Satanás tem alguma medida de autoridade sobre os reinos deste mundo, pelo menos por um período. Quando Jesus foi oferecido a esses reinos, não foi porque Satanás tivesse posse definitiva sobre eles, mas sim porque, no estado caído do mundo, Satanás foi permitido ter domínio temporário. Mas Jesus, reconhecendo a natureza enganosa da oferta e a exigência de adorar Satanás, recusou, citando as Escrituras em resposta: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Como mencionado anteriormente, as Escrituras afirmam que o dragão, outro nome para Satanás, dará seu poder, trono e grande autoridade ao anticristo em Apocalipse 13 verso 2. O anticristo será capacitado pelo próprio poder do inferno. Deus não vê o anticristo, que é a besta que surge do mar, e o falso profeta,
a besta que surge da terra, como homens feitos à imagem divina de Deus. Em vez disso, Deus os vê como bestas, como animais selvagens sob o controle do dragão, Satanás. Isso é tão importante e lança luz sobre o fato de que todos os outros seres humanos que viveram e não aceitaram Cristo serão julgados no grande julgamento do trono branco. Apocalipse 20 verso 11 e 15. No entanto, apenas dois seres humanos não redimidos, não participam deste grande julgamento do trono branco, o anticristo e o falso profeta. Eles nem mesmo são julgados, eles são lançados diretamente no lago de fogo. Isso deve mostrar que esses dois indivíduos não são indivíduos normais. Essas duas pessoas serão movidas por um nível de maldade como o mundo nunca viu antes. Apocalipse 20 verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo sempre. O anticristo será mau como nenhum outro. Assim como Jesus Cristo é Deus encarnado, assim será a besta, Satanás em um corpo humano, e seu número é 666. Sempre que você vir o número 666, você precisa estar atento e cauteloso, pois esse não é um número com o qual você quer se associar. Muitas bandas de rock e a mídia brincam com o número 666, mas esse número é algo com o qual você não deve querer ter nada a ver. Eu me lembro de algumas décadas atrás, quando comprei um telefone e 3 dos números no número do celular eram 666. Eu disse não, obrigado, e liguei para a operadora para mudar aquele número. Imagine ser um pastor distribuindo seu número para as pessoas e depois dizer 666. Isso não pega bem. Nunca tenha nada a ver com esse número, pois ele é o número de um homem, é o número de uma besta. Essas inovações aparentemente inofensivas podem ser cavalos de Troia. Um cavalo de Troia, em seu contexto original, refere-se a um conto da mitologia grega. Os gregos usaram um cavalo de madeira para ganhar acesso à cidade de Troia durante a Guerra de Troia. Eles esconderam soldados dentro do cavalo oco e o deixaram como um presente enganoso nos portões de Troia. Os troianos, acreditando que era um símbolo de sua vitória, o trouxeram para dentro de sua cidade fortificada. Uma vez dentro, os soldados gregos saíram do cavalo à noite, abriram os portões para o resto do exército, e conseguiram conquistar Troia. Essa história tornou-se sinônimo de qualquer truque enganoso que permita a um inimigo infiltrar-se em um lugar seguro ou protegido. No contexto tecnológico moderno, um cavalo de Troia refere-se a qualquer tecnologia ou dispositivo que parece inofensivo e benéfico na superfície, mas tem capacidades ocultas projetadas para causar dano ou obter acesso não autorizado. Por exemplo, em segurança cibernética, um cavalo de Troia é um tipo de malware que engana os usuários quanto à sua verdadeira intenção. Ele pode parecer ser um aplicativo ou arquivo legítimo, mas, uma vez instalado, pode fornecer acesso não autorizado ao sistema do usuário, roubar dados ou causar outros tipos de danos. Quando dizemos que essas inovações aparentemente inofensivas podem ser cavalos de Troia, estamos destacando o potencial para que essas tecnologias sejam usadas para fins além dos benefícios declarados. Elas podem abrir a porta para um nível de controle e vigilância como nunca vimos antes. Superficialmente, essas inovações podem parecer oferecer conveniência, eficiência e uma melhor qualidade de vida. No entanto, elas também podem coletar vastas quantidades de dados pessoais, monitorar nossas atividades e até influenciar nosso comportamento sem que tenhamos consciência disso. Uma vez que essa porta se abre, será quase impossível fechá-la. Devemos reconhecer os sinais e entender os tempos em que estamos vivendo. Estamos vivendo em uma era em que a tecnologia está avançando mais rápido do que em qualquer outro momento da história. Nos anos 1900, algo crucial aconteceu. Uma mudança sísmica ocorreu e mudou o mundo para sempre. Antes desse período, o progresso tecnológico era constante, mas relativamente lento, lembrando uma suave subida. No entanto, o que estamos testemunhando hoje é um aumento exponencial no desenvolvimento tecnológico que está remodelando todos os aspectos de nossas vidas. Considere o período antes do século XX. Por milhares de anos, a civilização humana viu melhorias graduais em ferramentas, transporte e comunicação. A roda, a prensa e a máquina a vapor foram avanços significativos, mas chegaram a um ritmo lento e previsível. Depois, a Revolução Industrial acelerou o progresso, mas até isso empalidece em comparação com a explosão tecnológica dos séculos 20 e 21. Estamos vivendo em uma geração em que estamos testemunhando como serão os últimos dias, uma época em que o conhecimento aumentará dramaticamente. A Bíblia fala de um tempo em que muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Daniel 12, verso 4. Essa profecia está se manifestando diante de nossos olhos. A internet, a inteligência artificial,
A biotecnologia e a computação quântica são apenas alguns exemplos de campos onde o conhecimento está se expandindo a uma taxa sem precedentes. À medida que nos aproximamos de 2025, mantenhamos nossos olhos abertos e nossos corações protegidos. Sejamos criteriosos em relação à tecnologia que adotamos e aos sistemas que integramos em nossas vidas. As conveniências e os benefícios oferecidos por esses avanços podem nos cegar para os potenciais perigos que eles apresentam. Devemos permanecer firmes em nossa fé e vigilantes contra qualquer tentativa de nos controlar de maneiras que comprometam nossa lealdade a Deus. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 4, que enquanto as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre elas, como dores de parto em uma mulher grávida, e elas não escaparão. Mas vocês não estão nas trevas, irmãos, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Devemos estar cientes dos sinais dos tempos e permanecer vigilantes, irmãos e irmãs. A revolução está acontecendo agora. A internet das coisas e a internet dos corpos estão transformando nosso mundo de maneiras que podem levar ao cumprimento da profecia bíblica. Devemos estar preparados para o que está por vir em 2025 e além. Devemos ser criteriosos em relação à tecnologia que abraçamos e permanecer vigilantes. O mundo está mudando, inclinando-se em uma direção estranha e nova, e todos nós somos testemunhas disso. Estamos vivendo em uma era em que o mundo está se reformando, transformando-se e dando passos em direção a um futuro desconhecido. Cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos, reconhecendo a realidade de nossos tempos. Estamos vivendo nos últimos dias, as pessoas sabem disso, você sabe disso. Parece quase como se o mundo inteiro estivesse coletivamente prendendo a respiração, de pé na beira, sentindo que algo monumental está prestes a acontecer. Sem dúvida, um dos eventos mais chocantes que abalou o mundo recentemente foi a tentativa de assassinato de Donald Trump. Esse evento, em que Donald Trump foi baleado na orelha, indiscutivelmente aumentou as tensões em nossa nação em um momento em que muitos pensavam que as tensões não poderiam ficar mais altas. Naquele dia fatídico, enquanto Trump falava em um comício, um tiro foi disparado, cortando o ar e atingindo. A nação ficou chocada, e o mundo assistiu com horror e descrença. Esse evento apenas adicionou a sensação de que estamos vivendo em tempos sem precedentes. Como alguém conseguiu chegar tão perto de um ex-presidente? Quais falhas de segurança permitiram que isso acontecesse? Essas questões não apenas iniciaram uma conversa nacional, mas também levaram a uma investigação sobre como uma violação como essa poderia ocorrer. Essa recente tentativa de assassinato contra Donald Trump não é um incidente isolado na história dos Estados Unidos. A nação tem uma longa história de assassinatos e tentativas de assassinato contra presidentes. Abraham Lincoln, o 16º presidente, foi assassinado por John Wilkes Booth em 14 de abril de 1865, no Teatro Ford. Talvez o assassinato mais famoso de todos seja o de John F. Kennedy, em 22 de novembro de 1963. Muitos outros presidentes notáveis enfrentaram tentativas de assassinato, incluindo Theodore Roosevelt em 1912, Franklin D. Roosevelt em 1933 e Gerald Ford, que enfrentou 2 tentativas em setembro de 1975. Além desse evento, as notícias estão cheias de acontecimentos que nos revelam que estamos, de fato, nos últimos tempos. A era da guerra nuclear paira sobre nós, lançando uma sombra que se torna mais escura a cada dia. Nossa nação sozinha possui mais de 1000 ogivas nucleares prontas para serem lançadas. Algumas dessas ogivas podem ser lançadas em 60 segundos. Sim, você ouviu corretamente, em 60 segundos. O poder das armas nucleares hoje é muito maior do que a maioria das pessoas percebe. Quando as armas nucleares foram inventadas, o mundo mudou para sempre. J. Robert Oppenheimer, o físico teórico que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, compreendeu a gravidade de sua contribuição para essa poderosa arma. Ele disse famosa vez: "Eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Agora, ele citou essa frase para expressar o poder profundo e aterrorizante da bomba atômica, uma nova forma de força destrutiva capaz de obliterar cidades inteiras e, potencialmente, destruir a civilização humana. Inicialmente, havia armas atômicas como as usadas em Hiroshima e Nagasaki, mas nos anos 50, as armas termonucleares foram desenvolvidas. Uma arma termonuclear, também conhecida como bomba de hidrogênio, é tão poderosa que usa uma bomba atômica, semelhante à que foi lançada sobre Hiroshima, como seu mecanismo de gatilho. Sim, você ouviu corretamente. Apenas imagine isso por um momento. A explosão que vimos em Hiroshima é meramente gatilho para algo muito mais devastador. Uma arma termonuclear usa um processo em 2 etapas para seu poder explosivo.
A primeira etapa é uma bomba de fissão, uma bomba atômica, que gera as temperaturas e pressões extremas necessárias para iniciar a segunda etapa, a fusão nuclear. A etapa de fusão envolve a fusão de isótopos de hidrogênio, liberando uma quantidade tremenda de energia, muito maior do que a da bomba de fissão sozinha. Assim, a explosão inicial da arma termonuclear é acionada por uma bomba atômica, e a reação de fusão resultante produz uma explosão de magnitude muito maior. A destruição que essas armas podem causar em um instante é quase inimaginável. É um pensamento sóbrio que tais armas existem e estão prontas para serem lançadas a qualquer momento, em 60 segundos. Mateus 24 fala de desastres naturais, o aumento da frequência e intensidade dos terremotos em 2023 e 2024. A Europa, América do Norte e Ásia experimentaram ondas de calor recordes, causando inúmeras mortes e danos ambientais significativos. Por exemplo, em 2023, a Europa viu as temperaturas subirem a níveis sem precedentes, levando a doenças e mortes relacionadas ao calor. A América do Norte experimentou ondas de calor semelhantes, com temperaturas alcançando recordes em todo o continente. Na Ásia, países como Índia e China enfrentaram temperaturas escaldantes, resultando em impactos devastadores na agricultura e no abastecimento de água. Inundações sem precedentes também causaram enorme destruição e deslocamento de populações. Em 2022, o Paquistão experimentou inundações severas que submergiram grandes partes do país, deslocando milhões e causando bilhões de dólares em danos. A Alemanha também enfrentou inundações catastróficas que varreram cidades e vilarejos, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Guerras e rumores de guerras são outro sinal dos tempos em que vivemos. A tensão entre a China e Taiwan exemplifica as guerras e rumores de guerras mencionados em Mateus 24. Mas esse não é o único conflito. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia é um exemplo gritante. A violência, o deslocamento e o sofrimento apontam para um mundo em tumulto. Existem várias guerras civis acontecendo ao redor do mundo que você talvez nunca ouça falar na grande mídia. Esses conflitos estão destruindo nações, causando sofrimento e desespero incalculáveis. O aumento da violência e do caos, os desastres naturais, a ameaça iminente de guerra nuclear, todos esses são sinais de que estamos vivendo nos últimos dias. As pessoas estão sentindo isso. Todos nós estamos coletivamente prendendo a respiração, sabendo que estamos à beira de algo grande. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas vejam que não se alarmem. Essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todos esses são o início das dores de parto. Essas palavras são mais verdadeiras hoje do que nunca. Estamos testemunhando o desenrolar de eventos que foram profetizados há séculos. Os sinais estão ao nosso redor. O mundo está mudando de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. É um tempo de grande turbulência e incerteza, mas também é um tempo de despertar. Cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos para a realidade de nossos tempos. Elas estão reconhecendo que estamos vivendo nos últimos dias. Cada vez mais pessoas estão abrindo os olhos para a realidade da mensagem do Evangelho e a precisão da profecia bíblica. A profecia bíblica e a escatologia dos últimos tempos estão profundamente centradas em Israel. Como cristãos, devemos estar profundamente interessados no que acontece nessa nação. A tensão em Israel é um ponto focal da atenção global, e com razão. Ao longo da história, esta pequena nação esteve no centro de conflitos geopolíticos, religiosos e culturais. Hoje, ao observarmos as tensões e conflitos crescentes em Israel, é impossível ignorar as profecias bíblicas significativas que falam sobre esses tempos. De acordo com o livro de Daniel, o anticristo, a besta, surgirá no poder e assinará um pacto com Israel por 7 anos. Este período, conhecido como a tribulação, é um aspecto crucial da profecia escatológica e sugere que os eventos que estão se desenrolando diante de nossos olhos podem ser mais do que meras lutas políticas. Daniel 9 afirma que ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. No meio da semana, ele acabará com o sacrifício e a oferta. E no templo, ele colocará uma abominação que causa desolação, até que o fim decretado seja derramado sobre ele. Esta passagem aponta para um futuro líder que estabelecerá um tratado de paz com Israel, prometendo segurança e estabilidade por 7 anos. Dada a situação atual em Israel, o cenário parece preparado para o surgimento de tal indivíduo. Os conflitos em andamento, as ameaças de países vizinhos e as lutas políticas internas criam um ambiente propício para uma figura que possa mediar a paz que o mundo tanto deseja. O clamor por uma resolução duradoura para o conflito israelo-palestino nunca foi tão alto. Em meio a essa turbulência,
é plausível considerar que podemos ser a geração que testemunhará o surgimento do Anticristo. Deixe-me fazer esta pergunta hoje. Poderia ser que o Anticristo já esteja entre nós, pronto para entrar no palco mundial? Poderia ser que o livro do Apocalipse esteja prestes a se desenrolar diante de nossos olhos? É possível que o restritor, aquele que o impede agora, esteja prestes a ser removido? Poderiam os 4 cavaleiros do Apocalipse estar à beira de chegar à Terra? Poderia o falso profeta, com seus milagres enganosos, estar prestes a ocupar o centro do palco na história humana? Poderia ser que Apolion, o destruidor, esteja prestes a ser libertado com seu exército maligno do abismo sem fundo? Poderia ser que os 144.000 já estejam aqui na Terra, caminhando entre nós e prestes a ser selados? Poderiam as 2 testemunhas de Apocalipse 11, que têm o poder de fechar os céus, estar mais próximas de sua chegada? Poderia a perseguição global aos crentes, prevista no Apocalipse, estar prestes a se intensificar? Poderiam as batalhas finais entre as forças do bem e do mal, conforme descrito no Apocalipse, estar prestes a começar? A Bíblia nos diz para sermos vigilantes, observar os sinais e estar cientes dos tempos em que estamos vivendo. O homem que conseguir negociar e assinar um tratado de paz de 7 anos com Israel será uma figura significativa na profecia escatológica. Este homem é o Anticristo. O mundo está atualmente desesperado por paz, especialmente no Oriente Médio. As nações estão cansadas de guerras e conflitos, e o clamor por um pacificador ecoa ao redor do mundo. Esse desespero por paz se alinha perfeitamente com a profecia do Anticristo. Ele aparecerá como um salvador, um homem de paz, capaz de alcançar o que nenhum outro líder conseguiu. Mas essa paz será enganosa, servindo como meio de ganhar controle e implementar um reinado de terror. O pacto do Anticristo com Israel marcará o início da tribulação, um tempo de grande sofrimento e desordem. O contexto global atual apoia ainda mais esse cenário profético. O palco está preparado para sua chegada. Vemos crescente polarização, instabilidade econômica e agitação social em todo o mundo. Essas condições criam terreno fértil para a ascensão de um líder carismático que promete soluções e paz. O Anticristo provavelmente capitalizará essas vulnerabilidades, apresentando-se como a solução para os problemas do mundo. O atual conflito em Israel, portanto, não é apenas uma questão regional, pode ser um elemento crucial no desenrolar da profecia bíblica. Como crentes, somos chamados a ser discernentes e estar cientes desses sinais. A Bíblia oferece um roteiro para entender os tempos em que vivemos. As profecias em Daniel, Apocalipse e outros livros oferecem insights sobre os eventos que precederão o retorno de Cristo. A assinatura do pacto de 7 anos com Israel é um indicador crítico de que a tribulação está prestes a começar. Nesse contexto, o foco em Israel e seus conflitos assume uma nova dimensão. Não se trata apenas de negociações políticas ou estratégias militares, mas do cumprimento da linha do tempo profética de Deus. A ascensão do Anticristo ao poder e seu pacto com Israel serão marcos significativos nessa linha do tempo. Portanto, devemos prestar muita atenção aos desenvolvimentos em Israel, entendendo suas implicações dentro do quadro profético mais amplo. A questão que surge é: seremos nós a geração que testemunhará esses eventos? A convergência de crises globais, avanços tecnológicos que permitem a comunicação e o controle mundial, e os crescentes apelos por um governo global apontam para o cumprimento iminente dessas profecias. O Anticristo pode muito bem estar vivo hoje, esperando o momento oportuno para tomar o poder e iniciar seu reinado enganoso. Mas o que isso significa para nós? Como devemos responder a esses sinais? Em primeiro lugar, devemos permanecer vigilantes. Precisamos nos manter informados e cientes do que está acontecendo ao nosso redor. Também precisamos estar preparados, tanto espiritualmente quanto praticamente. Agora é a hora de fortalecer nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. É também um momento para alcançar os outros, compartilhar a mensagem de esperança e salvação enquanto navegamos por esses tempos turbulentos. Devemos permanecer firmes em nossa fé. Devemos lembrar que Deus está no controle, não importa o quão caótico o mundo possa parecer. Podemos encontrar paz e segurança sabendo que o plano de Deus está se desenrolando. Estamos vivendo nos últimos dias, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando e nos sustentando em tempos de crise e incerteza. É fácil se tornar medroso e ansioso, mas devemos lembrar das palavras de Jesus em João, capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras são um poderoso lembrete de que podemos encontrar paz e força em Cristo, não importa os desafios que enfrentemos. Ao testemunharmos o desenrolar desses eventos,
não devemos perder a esperança. Em vez disso, devemos ver esses sinais como um chamado à ação. Sejamos vigilantes e preparados. Fortaleçamos nossa fé e alcancemos os outros. E, acima de tudo, mantenhamos firme a esperança e segurança que temos em Cristo. O fim pode estar mais próximo do que pensamos. O Apocalipse está à nossa porta, e você não pode perder este vídeo que aparecerá na tela. Ele abrirá seus olhos para o que está por vir. Descubra os sinais, entenda as profecias e veja como o mundo que conhecemos pode mudar para sempre. Assista agora, basta clicar no vídeo que aparece na tela e prepare-se para o inevitável. Vejo você lá.